Então vamos iniciar nossa aula sobre introdução ao projeto, né? Na verdade a nossa segunda aula, lembrando só algumas atividades que vocês precisam realizar essa semana. Então após essa aula ao vivo, vocês têm que entrar no Moodle e responder as questões sobre essa aula, tá? O prazo para fazer isso é até 4/9, sexta-feira, né? Sexta-feira da semana que vem. Após você terminar isso, vai liberar a lição complementar, que é a atividade de estudo de um caso, né, de um projeto, que vocês vão ler e depois responder questões relativas a esse estudo de caso. Nesse caso dessa atividade, o prazo é de 9 dias, ou seja, até dia 6/9, domingo, tá? Ok? Então essas são as atividades dessa semana para vocês. Então, relembrando, a gente viu que um projeto em engenharia é você criar algo novo, né, do zero, para solucionar algum problema, e que envolve uma série de habilidades e conhecimentos, ok? E a gente viu que a gente pode definir as etapas de um projeto da seguinte maneira. A primeira delas seria identificar a necessidade e definir o problema, né? A segunda seria você montar a equipe e verificar a forma de trabalho dela. A terceira é identificar as limitações e os critérios de sucesso do projeto. Então a gente parou aqui, né? A gente identificou as limitações e a gente não foi ainda para o critério de sucesso, né? E aí depois que você faz essa terceira etapa, você pode começar a buscar soluções, certo? Isso aqui a gente chamou de fase de síntese, que você combina várias coisas para gerar algo novo, né? Para integrar elas em algo novo, num todo novo, né? Depois que você busca soluções, você vai analisar cada uma delas e escolher a melhor, né? Que a gente chama de fase de análise, ok? A partir daí você vai documentar essa solução, né, que foi escolhida como melhor, e fazer a comunicação para a sua chefia, para a sua gerência, ok? Que pode ser tanto escrito ou oral. Essa fase, ela pode ser repetida, né, essas 4 fases, as 5 a 8, 3 vezes. A primeira vez com menos detalhes, através de um estudo de viabilidade. Aí depois, uma segunda vez, você pode repetir através de um projeto preliminar. E por fim, né, com muito mais detalhes, você repete a análise de cada solução já com um projeto detalhado, escolhe a melhor solução, documenta e etc. Tá? E aí, por fim, você constrói a solução final, né? E aí você vai para a última fase, que é verificar e avaliar se essa solução ficou adequada, né, dentro daqueles critérios de sucesso, dentro que o cliente, né, também espera, e dentre outras, vamos dizer assim, variáveis ou critérios estabelecidos aí dentro da empresa. Okay? Então essas são as etapas. A gente falou sobre identificar a necessidade, né, e definir o problema, que muitas vezes o problema é definido de forma errônea, né? Então tem que tomar cuidado com isso, como a gente mostrou o exemplo da estrada, né, que queria se alargar a estrada para aumentar aí, acomodar mais tráfego, mas se a gente for ver, o problema na realidade é de que forma que a gente pode transportar, né, pessoas de forma mais rápida e eficiente, não era exatamente alargar a estrada, né? Então se confunde a solução com o problema, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E a gente começou a dar um exemplo aqui de projeto, que é o drone anfíbio para monitoramento de rios e lagos, né? E nele a necessidade ou o problema que foi constatado é que os rios e lagos, eles têm um problema de assoreamento, de deposição de sedimentos. Isso causa uma série de consequências para as pessoas, para a sociedade, para a natureza. Então era preciso fazer algo para fazer o monitoramento de redução na profundidade aí desses canais, né? Então a gente viu sobre essas duas formas de trabalho da equipe, né? Aí depois aqui eu dei o exemplo de trabalho aqui da equipe do drone, né? Que são 4 alunos e 3 professores que trabalharam nela. E a gente começou a falar sobre as limitações, né, do que a gente pode ter de um projeto de engenharia. Então, o orçamento é uma delas, né, o
tempo que você precisa, que você pode gastar com o projeto, a quantidade de pessoas, as leis, né? A propriedade dos materiais e a disponibilidade dele, a construção com itens de estoque, né? Isso pode estar limitado ao estoque da empresa, e também a viabilidade de fabricação. Se você faz algo que é inviável de ser fabricado em larga escala, é uma limitação, né, do projeto. A gente mostrou aqui no nosso exemplo do drone anfíbio quais foram as limitações, né, de orçamento, de tempo, de pessoal, né, de leis, né, e assim por diante, né. Isso foi que a gente tinha chegado até aqui na aula da semana passada. Ok? Até aqui foi uma revisão. Então aí falta a gente falar sobre os critérios de sucesso de um projeto. É bastante importante. Você precisa definir eles para saber se no final você realmente cumpriu, né, com o que você imaginava no início, né? Então são critérios, a parte da estética. Então você ter um produto com um acabamento bonito, profissional, isso pode ser um critério muito importante de sucesso do teu projeto, né? O desempenho, isso é fundamental, né? Então os projetos em geral a gente quer que ele tenha um desempenho adequado, que quando você aperte algum botão, você peça alguma função, ele faça ela corretamente, não trave, não dê problemas, né? Então o desempenho está relacionado muito com as funcionalidades do projeto, ok? A qualidade também, né? Tem aqui relação com que o usuário enxerga se o produto tem uma qualidade boa, né? Também tem algumas normas de qualidade que às vezes você tem que atender, né? ISO, né? Aquelas ISO 9000 e etc, tá? Você também tem fatores humanos de critérios de sucesso, né? Então às vezes você tem que ter, às vezes um projeto, né? Ele tem que ter um operador especializado, né? Ele não é feito para um usuário comum, né? Então tem que ter uma pessoa com um certo nível de conhecimento de alguma área para poder utilizar, né? Então isso também está relacionado ao sucesso. O custo também, né? Muitas vezes se tiver um custo muito baixo final do produto, isso vai implicar num sucesso do teu projeto, ou um custo muito elevado pode ser um problema, né, no final do projeto, ok? Questão de segurança também. Então para nós de elétrica, eletrônica, né, segurança elétrica, da pessoa não tomar um choque, né, não ter fios expostos ou qualquer outra questão que possa levar a pessoa a tomar um choque, né, é uma questão de segurança que você tem que estar seguindo, né? O teu critério de sucesso é que o teu produto, o teu final, a tua solução final, ela seja segura para o usuário, né? O ambiente de operação também é um critério de sucesso. Por exemplo, eu quero que o meu produto, que minha solução funcione em lugares que são muito frios, com temperaturas abaixo de zero, né? Ou às vezes eu quero que o meu produto funcione em locais que são explosivos, né? Que que a gente chama de atmosfera explosiva. Um exemplo disso é um silo, né? Um silo de grãos. Ele tem essa característica de atmosfera explosiva. Se você gerar uma faísca ali dentro, pode gerar uma explosão, né? Devido a uma série de questões aí dos silos, tá? Só para dar um exemplo aí que é bem próximo da realidade nossa de Toledo, né? E então nesse caso o ambiente ele é explosivo, e você tem que ter, né, um produto, por exemplo, se for eletrônico, que ele não gere faíscas, né, que possam aí causar uma explosão, né, algo bastante, um acidente, né, muito grave, né? Então o ambiente de operação também é um critério de sucesso. Se ele funciona bem no ambiente explosivo, né, desses que pode explodir, quer dizer que o teu produto está adequado, né? Interface com outros sistemas também é importante, que muitas vezes o teu produto, né, o teu projeto precisa
transmitir dados para um computador, para um celular, ser interfaceável com outros sistemas, e isso é um critério de sucesso, né? A parte de logística também, muitas vezes isso aqui está envolvido em como que você vai por exemplo, se o produto é com baterias, você se ele tem como intercambiar baterias, né? Você consegue tirar a bateria e colocar outra, ou você tem que pôr para carregar, né? Isso está envolvido na parte de logística, né? E tem também critérios de confiabilidade, né? do sistema não falhar, não ter problemas, de ser fácil de você fazer a manutenção dele, né? A facilidade de conserto que eu já falei, a viabilidade, né, de manutenção, que às vezes pode ser fácil de consertar, mas você não consegue as peças para o conserto, né? As peças para o conserto são inviáveis de ser obtidas facilmente, né? E a disponibilidade, né? Ele está sempre funcionando, né? Não está toda hora com problema, né? Então são critérios de sucesso, alguns deles, né, que eu elenquei aqui, tá? Vamos pegar aqui o nosso exemplo que a gente está utilizando, que é o drone anfíbio, né? Então, por exemplo, de estética, vou começar aqui do lado, né? Então foi elencado que precisava ser um produto com uma cara profissional, com algo que fosse bonito, que fosse apresentável ao público, né? A qualidade, né? A qualidade aqui a gente deixou dependente do consumidor, a pessoa que vai estipular isso, né? Fatores humanos, o critério de sucesso aqui é que o operador deve ter familiaridade com a operação de drones, então não dá para ser qualquer pessoa, ela tem que ter um mínimo de familiaridade com drones, né? Questão de custo, a gente não colocou o custo como critério de sucesso, ou seja, a gente pode custar muito caro ou muito barato, a gente não se preocupou com isso, tá? O ambiente de operação do drone, né? Tanto ar e água, né? No caso da água, apenas flutuando, né? Interface com outros sistemas, então a gente estabeleceu que ele deve enviar as medições de profundidades para um computador, para que possa ser armazenado e depois possa ser feito análises, né, maiores aí, utilizando o computador. Critério de logística, né? Baterias de reposição do drone e também para o controle do drone, né? Então, esse foi o critério que a gente usou de logística. E a viabilidade de manutenção, que ele fosse construído com módulos que possam ser facilmente trocados, né? Aqui também tem os de desempenho, que são muito maiores, né? Que são as funcionalidades. Então você precisa medir a profundidade com um erro da ordem de centímetros, ser portátil, poder ser aplicado a canais não navegáveis, poder ser operado remotamente, né? Ser capaz de monitorar em períodos curtos de tempo em relação a monitoramento por técnicos, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Não ser limitado a monitorar sempre a mesma localização do canal, do rio, também a gente vai falar mais sobre isso depois. E dispensar uma aproximação do canal, né, ou rio, de 100 a 300 metros, ou seja, eu não preciso chegar muito próximo do rio, eu posso estar lá a 300 metros de distância, tá? Do rio pelo menos, né? É claro que aqui alguns desses critérios de sucesso eles já estão vinculados com a solução que já foi encontrada para o projeto, tá? Alguns deles talvez no início você não vai estabelecer eles de forma tão específica como está aqui, mas é mais para vocês terem um exemplo, né, mais real de aplicação aí desses critérios, ok? Muito bem, estabelecidos os critérios de solução, de sucesso, melhor, a gente vai para a busca de soluções. E aí quais são as técnicas aí, né, que a gente pode dar para vocês, né, de busca de soluções? Então, uma delas é você sempre adquirir conhecimento, né, naquela área, naquele problema, né? A primeira coisa que você tem que fazer para encontrar soluções é buscar se informar, né? A
segunda dica que a gente pode dar é empregar analogias, né? Então aqui está mostrando o caso dos irmãos Wright, né? Que quando eles estavam no projeto deles de desenvolver um avião, um aeroplano, eles fizeram um estudo bastante detalhado de como que os pássaros voavam, né? Como é que era o bater de asas, como que eles planavam, né? E então eles usaram a analogia do voo dos pássaros para, né, conceber o projeto deles do avião deles, né? Então esse é um exemplo bem clássico aí de analogia, né, de emprego de analogia. Outras formas às vezes de buscar solução, por incrível que pareça, é eliminar a sua necessidade. Então tem um exemplo de um carro que tem um problema na mola que está sempre enferrujando, enferruja muito rápido a mola. Aí cria-se um projeto para desenvolver uma mola que não enferruje, né? Ou que demore mais para enferrujar. Mas às vezes você pode pensar o seguinte: mas será que eu preciso dessa mola, né, no carro? Não posso substituir por outra, né, por outra coisa? E aí eu elimino essa necessidade de ter uma mola que não enferruja, tá? Então muitas vezes você tem que questionar se realmente a necessidade do teu problema, né, talvez possa ser eliminada, né? Então é uma outra forma aí. Também a parte de questionar as hipóteses básicas é muito importante. Então aqui estou dando um exemplo do fluxo pulsátil do coração. Por que a gente está dando esse exemplo, né? Porque quando estavam desenvolvendo corações artificiais, o pessoal queria imitar exatamente o mesmo fluxo de sangue, né, do coração humano para o coração artificial. Só que esse fluxo que é pulsátil, ele é mais complicado de você reproduzir, né, de forma artificial. E aí depois, com o tempo, o pessoal percebeu que se você tivesse um fluxo contínuo de sangue, ou seja, não precisa ficar pulsando, né, o corpo humano ele conseguia se adaptar a um fluxo contínuo. Então o fluxo pulsátil não era algo obrigatório, né? Então aqui é um exemplo que foi questionado as hipóteses básicas, né? O pessoal às vezes estabeleceu como um critério ter o fluxo, um coração artificial com fluxo pulsátil, e na verdade ele não era algo obrigatório, tá? Então aí é um caso onde foi questionada essa hipótese básica, né? Outra forma aqui de buscar soluções, né, ou metodologia, é quando você troca funções, né? Então o exemplo aqui do drone é uma delas, né? Um motor que vai no drone, diferente de um motor normal, o eixo dele de metal aqui que gira, né? No motor de drone, a base dele inteira gira, só a parte de baixo que fica parada, né? Então ele tem essa característica de que foi trocado de função, né? Foi feito de forma diferente do padrão e resolveu-se o problema lá do motor para o drone, né? Então ele é desses exemplos aqui. Só nessa figura eu coloquei uma figura, mas não é bem o padrão do drone, que essa aqui provavelmente o cabo entra em cima, então ele gira a parte de baixo. Mas os motores de drone mais comuns, o cabo entra por baixo e todo o corpo dele gira junto com a haste, tá? Só para esclarecer que a figura, acabei colocando uma figura que não é o normal dos motores do drone, tá? Também você pode buscar soluções através da identificação de parâmetros críticos, tá? E, obviamente, usando a imaginação, né? Você também vai encontrar vários outros tipos de soluções para o teu projeto, ok? Só peço, pessoal, caso tenha algum problema aí de conexão, que a minha conexão não está tão boa hoje, tá? Então vocês me avisem aí no chat para a gente reconectar, se tiver com problema de conexão, tá? Que às vezes eu posso não perceber por aqui, tá? Então aqui vamos mostrar aqui as buscas de soluções do nosso exemplo do drone, né? Então aqui da direita aqui a gente tem aqui as buscas aqui de soluções que foram feitas na época, né?
que a ideia era monitorar um rio, um lago, né? Monitorar a profundidade. Então existem aí soluções que utilizam estações fixas, né? Então você coloca no rio, instala ali na margem do rio uma estação fixa de medição de profundidade, tá? E ela transmite os dados via wireless, via celular para alguma central, né, que recebe isso. Existe uma outra forma, uma outra solução que é utilizada, que é você deslocar técnicos, né, para o rio, onde eles vão fazer a medição periódica aí de profundidade do rio, né? Você também pode utilizar fotos de satélite, né? Com a foto de satélite você consegue, fazendo um processamento da imagem, ter uma noção aí da profundidade do rio, né? Você consegue também fazer o monitoramento do rio utilizando um barco, né? Pode ser um barco não tripulável ou tripulável com equipamentos de medição, né? Quando eu digo não tripulável, é um barco de controle remoto, né? Ou tripulável com pessoas dentro operando os equipamentos de medição. E tem a última solução, que foi que a gente usou, que é utilizar um drone anfíbio para realizar a monitoração aí da profundidade, tá? Quais foram as vantagens que a gente identificou? Que não é necessário chegar até a margem do rio, né? Porque o drone pode ser pilotado remotamente. Isso é interessante porque muitas vezes não é simples de você acessar a margem do rio, pode ter mata fechada, entre outros problemas, né? O drone também pode se deslocar de forma autônoma, né? Então tem drones que você coloca o código GPS do local e ele vai sozinho até lá, né? Quando o drone está em água, ele pode desviar facilmente de quedas d'água, de pedras, né? Entre outros acidentes geográficos que tem no rio, tá? O que talvez fosse complicado com um barco, por exemplo, né? Na água, o drone ele utiliza pouca energia para se movimentar, tá? Porque ele não precisa despender energia para se autossustentar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, um drone no ar, ele consegue ficar de 5 a 15 minutos voando, né? Já na água, ele consegue ficar muito mais tempo, porque a água que mantém ele, a carcaça, né, a anfíbia dele, mantém ele flutuando. Então, ele só utiliza mesmo as hélices dele para fazer a movimentação, para ir para frente, para os lados, etc, né? Ok? Muito bem, depois que você faz a busca das soluções, aí você vai fazer as etapas aí de 5 a 8, né? Que é a análise da solução potencial, né? A escolha da melhor solução, aí você vai documentar ela, a solução, e comunicar ao seu chefe, ao seu gerente, né? Ou ao cliente, né? Também pode ser, né? Lembra que aqui, ó, você pode ter 3 iterações. Você pode fazer apenas um estudo de viabilidade. Então você vai fazer vai ser vamos dizer assim, um projeto mais simplificado, tá? E aí depois você faz um projeto preliminar, ou seja, você adiciona mais detalhes na tua solução. E aí por fim você faz um projeto detalhado, ou seja, você vai colocar todos os detalhes possíveis, né? E essa análise aqui, ó, você pode utilizar cálculos simples, você pode utilizar matriz, né, tabelas, onde você vai estabelecer números, né, ou critérios para dar peso para cada uma das soluções, de forma a você elencar qual a solução melhor para o seu projeto, tá? Vamos colocar aqui um exemplo, né? Então aqui, novamente usando aí o drone, eu coloquei aqui, fiz uma matriz de avaliação. Então coloquei as soluções, né? E coloquei alguns critérios que foram elencados, né? Então a estação fixa de medição, os pontos de medição dela, ou seja, os locais de medição são limitados, né? Já, por exemplo, quando você utiliza técnicos medindo a profundidade, aí não tem limitação. Onde você pedir para o técnico fazer a medição, ele vai conseguir fazer, né? Fotos de satélite, os pontos de medição podem ser limitados, às vezes por nuvens que estão encobrindo, né? Às vezes por
por o satélite talvez não conseguir fazer medições de pontos, só de pontos bastante espaçados do rio, não consegue fazer a cada 1 metro, né, vamos dizer assim. A medição por barco não tripulado não tem limitação, né, a princípio, e o drone também anfíbio não tem limitação, né. A disponibilidade de medição, né, ou seja, quando que eu consigo fazer medição? Estações fixas, ela está lá sempre no rio, sempre que possível eu consigo medir, né. A medição utilizando técnicos, né, é somente quando os técnicos estão no local, né. A foto de satélite você vai conseguir medir quando não tiver nenhuma nuvem encobrindo, né. Medição por barco não tripulado, o barco só se o canal for navegável, né. Então, se tiver acidentes, quedas d'água e tal, você não vai conseguir fazer, né. O drone anfíbio, como ele consegue voar e se desviar dos acidentes geográficos do rio, ele sempre vai estar disponível para medição, né. A questão de acessibilidade, né? Aqui, por exemplo, a estação fixa de medição, ela está sempre acessível, né? A medição por técnicos, você vai ter aí uma limitação na medição, né? Nem sempre você consegue que eles vão lá fazer a medição para você, né? Fotos de satélite pode ter limitações em alguns casos, né? Medição por barco também pode ser que não seja acessível em alguns locais do rio, né? O drone anfíbio, em geral, você não vai ter limitação. Então, o que a gente faz com essa matriz aqui? Eu posso estabelecer pesos, né? Então, eu vou colocar valores aqui, ó. Então, eu coloquei aqui limitado com peso 1, sem limitação peso 2. Então, aí coloquei aqui, traduzi aquele texto em números, né? Aqui a mesma coisa, sempre disponível peso 2, alguma indisponibilidade peso 1. Então, tá feito aqui a conversão para número. E a acessibilidade também coloquei aqui, sem limitação 2, alguma limitação 1, tá? E aí aqui dá para ver que na nossa matriz de avaliação, que tem mais peso, né, que tem mais números, 2, é o do drone anfíbio, por isso que a gente escolheu essa solução, tá? Então isso aqui é um exemplo bem fácil de a gente entender a matriz de avaliação de pesos que o pessoal utiliza para escolher qual solução vai empregar no projeto, tá? E aí as duas etapas seguintes são a documentação e a comunicação do projeto, né? Então a documentação, que eu vou focar mais aqui, ela está vinculada a ter manuais, né, de operação do produto, né, do sistema, de instalação, de manutenção, porque muitas vezes quem vai fazer a manutenção não é a mesma pessoa que fez o sistema, né? Relatórios técnicos também são documentos importantes da análise de viabilidade, do projeto preliminar, do projeto detalhado, tá? E também você tem que ter documentação que mostre como que você monta e como que você fabrica, né, o seu produto, o seu sistema que você desenvolveu, né? Para vocês terem uma ideia, parece ser algo simples, mas eu já trabalhei em empresas aí que o setor que faz os manuais e que faz a documentação de montagem tinha 5 pessoas só trabalhando nisso, tá? Uma empresa aí de porte, vamos dizer assim, médio, que tinham 150 funcionários, tá? Tinham 5 só dedicados a fazer isso aqui, tá? Manuais e desenhos de montagem e fabricação, tá? Que muita gente subestima essa parte de documentação e ela é muito importante. E aí, né, você vai para a construção da solução final, né? Então, aí você vai fazer o teu protótipo, você vai ter uma linha de produção que você vai montar para fabricar o produto, né? Você vai envolver fornecedores de materiais, contratos com eles, né? Pessoal para operar a linha de produção, processos, né, de larga escala vão ser refinados, então você vai fabricar várias vezes o produto, né? Estratégia de vendas vão ser feitas, né?
os manuais, né, já vão estar sendo finalizados, né? Peças sobressalentes vão estar sendo fabricadas, estocadas para ter o suporte para o consumidor final. Então você vai ter uma série de etapas aqui, né? E aí por fim você sempre vai estar verificando e avaliando, né? Então como que você faz essa verificação? Tem testes unitários, ou seja, testes unitários é quando você testa pequenas porções do teu projeto, do teu produto, do teu sistema. Então você vai testar só, sei lá, o controle remoto do teu drone, né? Você vai testar a parte de acionamento dos motores, né? Então você vai fazer testes unitários, testes em pequenas partes, tá? Existem os testes de integração, que é com tudo montado, você vai ver como que o sistema completo funciona, tá? E também a avaliação do usuário. O usuário vai te dizer o que ele achou no final, tá? E aqui tem aqui um exemplo aqui de teste aqui do drone, né? Da gente testando ele aqui numa piscina. Tá aqui o computador aqui, o pessoal vendo as medidas que ele está fazendo, né? E tem outra pessoa comandando o drone para que ele se mova aqui dentro aqui da piscina e vá varrendo, né? Fazendo a medida da profundidade da piscina. Ok? E agora eu queria colocar um vídeo para vocês que ele mostra um exemplo, talvez o maior projeto aí de engenharia que já foi realizado foi a conquista da Lua, né? O desenvolvimento de toda a tecnologia, foguetes, né? E tudo que você pode imaginar para que o homem pudesse chegar até a Lua, né? Então vamos passar esse vídeo para vocês. Ok, obrigado. Então é só para fazer um comentário, né, sobre essa parte aí do vídeo. Foi só um tira-gosto, é só para vocês darem uma olhadinha inicial, mas a quantidade de coisas que foram feitas aí de projetos, né, que foram desenvolvidos para fazer o homem chegar à Lua é gigantesca, né? Só para vocês terem uma ideia, o foguete ele não era construído na base de lançamento, né, como muitas pessoas podem pensar. Ele era construído em outro local, né? Que a base de lançamento ela não tem todo, né? Não tem como você construir ali o foguete. E um dos grandes problemas que o pessoal teve é que você tinha que transportar o foguete até a base de lançamento, só que ele não podia deitar, né? Então ele tinha que ser transportado em pé. Então imagine como é que você faz para transportar um foguete gigantesco daquele em pé sem ele tombar, né? Então foi feito todo um esquema, né, de transporte ultra sofisticado para conseguir transportar aquele foguete até a base de lançamento, né? Isso foi uma das coisas, né, uma das dificuldades que o pessoal teve, além das outras inúmeras, né, nessa época aí. Bom, então, relembrando, vocês vão ter a atividade complementar, né, vocês vão estudar lá o caso de um projeto lá de um clipe de papel, que é lá do livro do Hotz Apple, né, e aí vai ter um questionário no final para vocês responderem, tá? E da aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu fico disponível aí para dúvidas.